Olá, iremos iniciar agora mais uma live das páginas Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial do Facebook. Hoje vamos debater como a pandemia de Covid-19 impactou o mercado de saúde animal e projetar como deve ser este segundo semestre para o setor de produtos veterinários. Para conversar conosco sobre esse tema, dando um panorama do mercado brasileiro, o nosso convidado de hoje é Emílio Carlos Salani, vice-presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o SINDAN. Emílio Salani é médico veterinário formado pela Unesp, atuando como executivo em diversas indústrias do setor veterinário brasileiro. No SINDAN, presidiu o Conselho de Administração em 2 gestões consecutivas e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente executivo. Boa tarde, senhor Emílio Salani, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar desta live aqui hoje. Humberto, boa tarde. Eu é que agradeço o convite que vocês me fizeram. Perfeito. Para começar o nosso bate-papo, senhor Salani, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como esta pandemia do novo coronavírus impactou o setor de saúde animal aqui no Brasil. Bom, para ser assim bastante correto com a situação, por termos sido considerados como atividade essencial, nós tivemos alguns problemas pontuais. Em geral, nós não tivemos grandes problemas. Um primeiro grande problema que nós tivemos foi uma adaptação às condições de fabricação, em termos de distanciamento, transporte, alimentação, todo esse trabalho que todos já fizeram, já debateram, para nos adaptarmos, correto? Então, essa foi a grande realidade, uma adaptação, mas uma interferência muito forte nós não tivemos. Um levantamento realizado pelo próprio SINDAN indicou a possibilidade da falta de medicamentos veterinários nesse segundo semestre. Que fatores são preponderantes para essa análise ou para essa previsão de eventual falta de medicamento? Bom, Humberto, para que todos entendam de uma maneira bem rápida, o que nós estamos fazendo? A diretoria do SINDAN resolveu primar essa gestão de 3 anos por transparência, comunicação, ciência, conhecimento. E nós, na comunicação, dividimos em comunicação interna e comunicação para a sociedade. Então, inicialmente, nós fizemos 2 rodadas, já estamos na 3ª rodada de pesquisa, que nós inicialmente chamamos de clima, para entender do associado impacto na fábrica, impacto na equipe comercial, como estão os estoques de produto, aquisição de materiais de embalagem, aquisição de matéria-prima, de ingrediente ativo, e aí foi praticamente muito forte, quase que unânime, a informação que todos preveem uma dificuldade de obtenção de ativos, principalmente daqueles oriundos da Ásia. Mas isso, de alguma forma, pode trazer algum tipo de insegurança sanitária para os plantéis brasileiros, senhor Salani? Eu não acredito que chegue a ponto de nós termos uma insegurança sanitária, mas o que é importante é, dentro dessa filosofia, dessa política de transparência e comunicação, comunicarmos à sociedade que, devido a este fato, porque são 2 coisas distintas, né, Humberto? Uma coisa é você se deparar e ir até uma loja veterinária e não conseguir adquirir um produto, sem nenhuma informação adicional. Outra coisa é você ir até essa loja veterinária, não conseguir o produto, tentar em outra substituí-lo ou coisa do gênero, mas ter sido avisado pelo representante, pela entidade que representa a indústria, que esse fato poderia ocorrer e o quão compreensível é. Então fala, puxa vida, não faltava mais nada do que a pandemia, agora falta remédio veterinário. Não, espera um pouquinho. Nós ouvimos o representante do setor em várias oportunidades pontuar que eles fizeram uma pesquisa e pode vir a faltar produto. Então a gente vai ter que ter um uso responsável, racional, substituir alguns ativos, procurar alternativas, mas tudo dentro de uma relação de transparência. Quer dizer, esses alertas fazem com que a indústria, o setor, adote já medidas
preventivas ou dentro da sua estratégia, do seu estoque, para minimizar ou eventualmente evitar esse tipo de problema. Sabe, exatamente, Gilberto. Por que que nós estamos agora fazendo esse alerta de possível falta? Sempre buscando informar a todos que não é necessário, não tem necessidade, não tem um caráter de alarmismo, de nada. O que é importante é que a indústria trabalha com 3 meses de estoque de segurança. São períodos congelados de produção, de aquisição de matéria-prima. Então a gente entende que, como essa pandemia, acredito que para mim, para você, para quem está nos assistindo, está prolongando mais do que a gente imaginava, né? Nós estamos agora praticamente dia 20, né? Fazendo o quinto mês, né? Estamos indo para o quinto mês, vamos fechar um semestre de pandemia, coisa que nós imaginávamos 2 meses, 3 meses, volta gradual, etc. e tal. Então, nós achamos oportuno agora fazer mais uma rodada de pesquisa, focando muito as perguntas em cima disso, mas já começarmos esse trabalho com vocês, que são os canais de comunicação do agronegócio, informando que isso pode acontecer. Uhum. O senhor falou, um dos fatores é a dificuldade da importação, principalmente de insumos oriundos da Ásia. Isso também se deve à situação da pandemia na região lá e o impacto na fabricação e no envio desses insumos? Sem dúvida nenhuma, é uma questão de calendarização, digamos assim. Eles passaram pela pandemia antes que nós, tiveram as suas produções interrompidas. A região mais atingida é uma região significativa em termos de produção de ativos, não só para o Brasil, mas para o restante do mundo. Existe, você sabe, muito um caráter concorrencial em cima de volume, de preço, de moeda. Então a gente entende que tudo isso poderia impactar. Adicionalmente a isso, Humberto, também as questões de logística, né? Você tem hoje uma dificuldade logística que está claro aí, toda hora o pessoal de proteína falando que tem que se esmerar, tem que se esforçar para poder mandar container, trazer container, desinfetar, toda essa história. E tanto é que nós fomos até o Ministério e deixamos o alerta e pedimos, olha, como a ministra nos franqueou, juntamente com o secretário nacional de defesa, doutor Zé Guilherme, que qualquer tema que pudesse criar algum tipo de problema para que a gente não operasse na normalidade, que fizesse eles saber para que eles pudessem tentar nos ajudar, a gente informou também. Caso tenhamos um problema de logística, que é onde eles podem atuar, obviamente não vão poder atuar em outro continente, não tem nem condições de falar esse tipo de coisa, mas nós até avisamos as autoridades que nos regulam para que todos ficassem muito bem informados. Perfeito. Ainda dentro desse contexto da importação, né, desses insumos utilizados na fabricação dos produtos veterinários, como que a alta do dólar impactou nessas exportações? Bom, na verdade, nós entendemos que caso a gente não tenha um problema de desabastecimento, ou caso a gente enfrente um problema parcial de desabastecimento, alguma empresa aqui acolá tenha dificuldade, provavelmente com todo esse pacote de câmbio, nós vamos ter que acessar um produto mais caro. Como o Sindan não trata de questões de preço, mas o alerta é obrigação dele dar, pode ser que haja algum impacto nos custos, tendo que ser repassado, e os preços dos insumos veterinários, dos produtos veterinários, pode sofrer uma alta. Não estamos dizendo que vai sofrer e nem que vai sofrer X% ou Y. Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que caso, ao acessar os produtos, tiver um impacto significativo de aumento de preço, ou por decisão de quem supre, ou por uma questão de câmbio, isso deverá impactar. Quer dizer, há uma possibilidade de cenário onde essa questão cambial vai influenciar no preço de venda desse produto veterinário e, por consequência, nos custos produtivos no campo, né? Sem dúvida. Lembrando sempre, né, Humberto, que nós temos o custo de um produto muito impactado pelo custo do ativo.
digamos que ele seria a parte nobre, o coração do produto, né? Depois você tem os recipientes que são importantes, mas tem um valor um pouco menor. Você tem a embalagem, a fabricação, o envase, a logística, a entrega. Você tem todo esses passos na cadeia. Mas o grosso do nosso custo é o ativo, é o coração do nosso produto. Tanto é por isso que a gente fala muito pouco em falta de produtos biológicos, em falta de vacina, porque eles têm um ativo distinto, que é o quê? Um trabalho de desenvolvimento, de criação de antígeno através de um agente infeccioso, seja vírus, bactéria ou coisa parecida. Uhum. Sr. Sarani, como os associados do Sindan, as grandes empresas veterinárias, têm trabalhado durante este período de pandemia? Houve a manutenção do funcionamento normal das indústrias, foram adotados protocolos, como se deu neste período de pandemia? Protocolos praticamente horizontalizado, padrão estabelecido pelas autoridades sanitárias, com alguma adaptação aqui e acolá, de alguma empresa, criação de mais um turno, estabeleceu diferenças nos horários de entrada e saída, menor número de pessoas por transporte, reforço de alimentação, grupo de risco, não pisa na fábrica, não pisa na fábrica, e qualquer medição de temperatura e qualquer aparente problema afasta, controla, acompanha, etc. e tal. Esse foi um trabalho feito na área de fábrica, pessoal de produção. Na questão de comercialização, geração de demanda, suporte técnico, marketing no campo, nós passamos os 3 primeiros meses praticamente 100% em home office. Uhum. Por sorte, conseguimos manter. Uhum. Mas não houve, durante esse período, vamos dizer, problema com a distribuição desses produtos, com a chegada desse produto no campo, nas indústrias, agroindústrias? O nosso operador logístico hoje, em Vinhedo, que faz a distribuição de mais de 80% do PIB veterinário, do pacote de produtos veterinários comercializados durante o ano, biológicos e farmacêuticos, vacinas e outros produtos, eles também fizeram um trabalho muito pesado de mitigação de risco, foram considerados essenciais, estão na área de transporte, distribuição, logística, e com isso salvo, Humberto, um probleminha aqui, um acolá, no município, uma prefeitura, um entendimento que não era essencial, que a porta tinha que ficar fechada, porque é para bicho, não é para bicho. Tirando uma coisinha aqui ou outra, nossa entrega, nosso suprimento, abastecimento foi normal. Em relação a este primeiro semestre, como o senhor classificaria ele para a indústria de produtos veterinários? Acabou sendo um semestre bom, ruim, estável? Eu acredito que ou estável ou um pouquinho abaixo dos números previstos. Primeiro, nos atingiu praticamente fechando o mês de março. Quando chegou em abril, nós abrimos a campanha de aftosa. Foi criado pelo Sindan a 6 mãos, Sindan, MAPA e CNA, a campanha do João Vaca Brava. Então, o que ele faz? Ele mostra, ele vem fazendo uma série de vídeos de caráter educativo, orientando a todos de como cotar, como levantar os preços, como levantar o abastecimento, programada aí da loja, quais as ações de higiene, etc. e tal. E por aftosa ser compulsória ou obrigatória, juntamente com raiva, ela acaba arrastando um pouco dos produtos para grandes animais. Como grandes animais é quase 60% do negócio, então a gente entende que aquelas indústrias que não atingirem os seus objetivos ficarão um pouco abaixo, mas não teve um crash, Humberto, uma catástrofe nessa largada, não. Dentro desse contexto que estamos vivendo, envolvendo emergência sanitária, reemergências em diversas enfermidades, algumas zoonóticas, né?
deve se levar a imaginamos ou se projeta grandes transformações aí na forma de compreender a importância da prevenção dentro do setor produtivo animal, inclusive ampliando espaço de conceitos como de saúde única, One Health. A senhora acredita que é isso? Sanidade, seja em plantel, e essa relação saúde humana, saúde animal e meio ambiente, como é no caso do One Health, ganhará importância nesse novo contexto? Será a bola da vez. E hoje, profilaxia, prevenção, vai ser o nome do jogo, digamos assim, porque se nós olharmos avicultura, suinocultura e bovinocultura, não se, o tratamento individual, Humberto, ele fica quase que inviável. Então, você fala em tratamento de plantel. Agora, tratar plantel é complicado, então a prevenção vai ser o nome do jogo. E a prevenção tem um caráter bastante interessante. Ela não gera resíduos, correto? Ela evita a doença, então ela não tem aquela queda de produtividade do animal. O animal não adoece, é tratado para depois restabelecer suas condições normais para voltar a ter o ganho de peso, a produção que ele deveria ter. Então, na verdade, quando você olha, a tendência é que os grandes investimentos das grandes empresas irão para a prevenção, para a biologia, principalmente nos monoclonais, principalmente nos os organismos geneticamente modificados, buscando vacinas que não necessitam cadeia de frio e principalmente vacinas de alta eficiência e polivalente. Uma vacina protegendo 2, 3, 4 enfermidades. A polivalência vai ser o nome do jogo. Agora, eficácia e segurança, quem não sabia aprendeu com a pandemia, com o coronavírus, a importância da eficácia e da segurança numa vacina, num produto biológico. E o Brasil, claro, sendo um player como é no mercado de proteína animal, e tem um status sanitário elevado, tem que manter isso, né, senhor? Uma ação que o governo fez bastante interessante foi alguns estados atingiram as condições de buscar a certificação de livre sem vacinação de aftosa, e o restante ele usou a premissa que ele vinha usando sempre: eu tenho um calendário para suspender a vacinação. Existem datas que são datas colocadas, não é uma corrida de bastão, não é demérito nenhum jogar 6 meses para frente, 1 ano para frente. Então, alguns estados que ainda não tinham atingido essa excelência, eles fizeram o quê? Recalendarizaram, deixaram para 21, 22, e as coisas caminharam nesse sentido. Hoje, numa live com o secretário de Defesa, o secretário adjunto, o doutor Márcio Rezende, ele coloca muito bem isso e deixa muito claro de uma ação responsável, de bom senso, de não colocar em risco esse celeiro mundial por uma corrida de bastão, por uma decisão pessoal, ou por uma questão política, ou por uma questão, sei lá, de orgulho, digamos assim. Mas trabalhar com ciência, 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 ciência. Para nós, ciência, comunicação, conhecimento é o nome do jogo para que a gente possa trabalhar. Não tem como hoje deixar de aproveitar essa oportunidade que você nos deu e dizer: somos um setor pequeno, variando de 6 a 7 bilhões de reais, não somos grandes comparado com os outros grandes elos do agronegócio, seja na área animal, seja na área vegetal, mas é imprescindível que o Brasil tenha um portfólio de produtos veterinários atual, seguro, regulado, e que o produtor esteja ciente da responsabilidade do uso, o uso responsável, para que a gente não venha ter nenhum problema de um surto, um problema desagradável, ou um problema de resíduo, levando insegurança alimentar. Perfeito. Quando nós podemos projetar para esse segundo semestre, para daqui até o final do ano, senhor Fernando, como o senhor vê as perspectivas? Eu acredito que a perspectiva não é ruim. Hoje nós temos alguns parâmetros que foram, se alterou pouco, né? Alguns parâmetros que nos levam a cheirar, que é o quilo
do boi vivo, o quilo do suíno, o quilo do frango, o litro do leite, são parâmetros que nos ajudam bastante, né? Esse encurtamento da pecuária, esse puxar de 3 para 2 anos para abater o animal em condições de peso adequada, ele não se faz sem sanidade, tem que ser com sanidade. Agora, aqui para colocar, para deixar o nosso telespectador bem informado, na área de pequenos animais, nós tivemos uma queda brusca e agora está sendo retomado. Então, como o negócio de pequenos animais é praticamente mais de 1/5 do nosso negócio, supera 20%, provavelmente as empresas que têm esse viés muito forte voltado para os animais de companhia podem enfrentar algum problema no atingimento dos seus objetivos. O senhor, a indústria veterinária, está otimista com relação à saída dessa pandemia e o futuro do setor? Eu acredito o seguinte, eu separo sempre as coisas. Eu acredito que o futuro do setor, enquanto nós tivermos a manutenção da posição sanitária que nós conseguimos, que a questão sanitária não venha para a mesa de negociação, correto? Nós já tivemos um primeiro gritinho aí com corona, nasinha, A gente percebe que essas coisas são muito sensíveis. Era, não era, era no bovino, era na caixa, não era na caixa, era na nasinha, não era. Então, toda essa história aí. Então, primeira coisa, nós temos que nos comunicar rapidamente, de maneira muito clara. Se isso acontecer, Humberto, não tem por que a gente não crer na manutenção dos nossos negócios nas áreas de animais de produção. Com relação à saída da pandemia, para nós, o alongamento desse problema, o distanciamento, as preocupações, a diminuição de fluxo, etc. e tal, vai fazer com que animais de companhia tenham uma retomada um pouco mais lenta. Então, isso pode realmente ter problema. Mas, no geral, nós estamos otimistas com relação ao negócio, mas com relação à pandemia, a imunidade de rebanho, nós somos especialistas nisso. Nós acabamos de vacinar entre raiva, brucelose, clostridiais e aftosa 500 milhão de indivíduos. 500 milhão de indivíduos. E nós somos do ramo, a gente entende de vacina, eficácia, segurança, volume, transporte, cadeia de frio de 2,8 graus. A gente já apanhou demais desse negócio para chegar no que nós estamos. Eu acredito que se as nossas autoridades apostam numa vacina para que a gente possa imunizar, a gente não pode ter muitas esperanças para não se decepcionar, não entrar em desespero, mas a gente vai ter que gradativamente ir administrando o retorno ao tal novo normal. Uhum. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação do senhor Emílio Salani, ele que é vice-presidente executivo do Sindan, nossa live hoje. Acho que um bom resumo é a atenção à questão sanitária, a atenção a essa questão de uma eventual dificuldade na obtenção de alguns insumos. E muito obrigado, senhor Emílio, por estar participando aqui conosco hoje. Gostaria muito de ter outras oportunidades com vocês também. Muito obrigado, Humberto, pela clareza das perguntas e pela oportunidade. Muito bem, eu convido aqui todos para continuarem acompanhando as nossas programações de live da Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial do Facebook. Uma boa tarde a todos, até a próxima. Muito obrigado.